Olá, olá, vamos recapitular os seus hábitos de você querer resolver as coisas pela força do braço, de você querer agir diante dos problemas dentro desse quadro, dentro dessa realidade, mantém você preso dentro dessa armadilha. Como é que você escapa disso? Você começa a compor sua realidade, você começa a despertar dentro desse quadro. E a fórmula é simples, né? Toda vez que acontece alguma coisa, toda vez que você quer tomar qualquer ação, toda vez que existe uma expectativa dentro de você, você para, você desperta, acorda, eu estou aqui, eu me vejo e vejo o mundo. Você ativa a sua trança, você compõe sua realidade e você ilumina o quadro. É a única forma que você tem de escapar dessa realidade. Sabe, é muito importante que você comece a praticar isso mais e mais, cada vez mais. Não só com coisas que você tem expectativa, mas com coisas mundanas, coisas que você sabe que vão acontecer. É a única forma, sabe? Vadim Zeland chama isso de reprogramar. E você já deve saber que eu não gosto dessa palavra de reprogramar. Mas essa reprogramação é um pouco diferente dessa reprogramação mental que se fala tanto por aí, reprogramação de DNA, reprogramação de arquétipo, né? Instalar novos programas dentro de você. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com você criar os hábitos. Né? Você mudar sua forma de agir, você se habituar, você se acostumar a agir de uma forma diferente. Né? Toda vez que acontece alguma coisa, ao invés de você imediatamente reagir a essa coisa aqui na tela externa, o que é que você faz? Você para, você acorda, você ativa a sua trança, você cria o quadro que você quer que se resolva, né? Aquilo que você deseja que aconteça, aquilo que você quer compor para aquela situação, e você ilumina o quadro, depois você desativa a sua trança e você permanece presente o máximo que você puder. Toda vez que você, né, tem alguma intenção de alguma coisa, toda vez que você quer que alguma coisa aconteça, né? Toda vez que você está pensando em fazer alguma coisa, então você para, você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, você ativa a sua trança, você compõe o quadro, você ilumina ela, você desativa a sua trança e você permanece presente, né, o máximo que você puder, de preferência o tempo todo. Toda vez que acontece algum problema, você vê o problema, ao invés de você imediatamente, né, partir para cima do problema, que eu espero que seja isso que normalmente você faça, ao invés de fugir. Algumas pessoas têm o hábito de fugir. Não tem problema. Se esse é o seu hábito, né, é o seu hábito. Agora, o seu novo hábito vai ser: você olha o problema, antes de você partir para cima dele para resolver, antes de você fugir, antes de você fingir que ele não está ali, né? Porque são as três reações nossas, né? É atacar, fugir e fingir de morto, né? Antes de você atacar o problema, antes de você fugir do problema, antes de você fingir de morto, você olha, você para, você acorda, né? Eu me vejo e vejo o mundo, você ativa a sua trança, você compõe o quadro, coloca na trança e você ilumina o quadro para frente com o resultado, com a solução que você deseja. Quando você começa a fazer isso, é como se você fosse um manequim, né? Imagine uma vitrine de uma loja, né? E tem lá os manequins. Imagine que um manequim daquele simplesmente ganhasse vida, né? É o que acontece com você. E sabe, só para você ter uma ideia, quando você está desperto, é como se você estivesse numa frequência diferente dos quadros. O seu quadro,
da sua vida, né? Você lembra que a realidade é apenas um quadro? Esse quadro, o movimento desse quadro da sua vida, ele está numa frequência diferente do movimento dos quadros desse script que você está vivendo. Eu não sei se você já viu na televisão ou em algum filme, quando tem uma roleta ou alguma coisa girando, né? E, sabe, eles giram a roleta e na imagem na televisão, aquela roleta ela começa a girar e de repente ela dá a impressão de estar girando ao contrário, né? Você já deve ter visto esse fenômeno. Você sabe por que isso acontece? Porque aquela roleta ela está vibrando numa frequência diferente da frequência do filme, né? Da imagem que está filmando ela. Então, aquelas imagens estão vibrando, estão numa frequência e a roleta não está combinando com aquela frequência. Então ela dá a impressão, ela está girando assim, você sabe que ela está girando assim, mas a ilusão é que ela está girando ao contrário. É mais ou menos isso que acontece quando você está presente, quando você se vê e vê o mundo, especialmente quando você começa a compor esses quadros, quando você começa a compor. Então, quando Vadim Zeland fala em reprogramar, eu quero que você entenda muito bem o que é que isso significa. Isso não significa você reprogramar sua mente, você botar novos programas, você instalar novos programas, você reprogramar o seu DNA, você reprogramar qualquer coisa desse tipo. Muito pelo contrário, ele significa começar a agir, se acostumar a agir de forma diferente. Antes, diante de qualquer acontecimento no mundo externo, nós iríamos, né, para a tela externa nos envolver com aquele acontecimento, responder àquele acontecimento, né, reagir àquele acontecimento. Né? Responder, você precisa de um pouco mais de consciência. Né? Nossa vida consiste de reação, é simplesmente seguir o script. Está ali a sua deixa, né, no teatro e no cinema, tem a deixa. Aí quando alguém diz a sua deixa, significa que é a sua hora de fazer a sua parte no script. Né? E os acontecimentos externos, eles fazem isso. Acontece alguma coisa e é a sua deixa para cumprir sua parte no script. Né? Ao invés disso, você não vai seguir essa deixa, você para, você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, você está presente. E aí, o que é que você quer que aconteça daquilo ali? Você ativa a sua trança, você compõe o quadro e você ilumina o quadro no futuro. Né? É isso que você vai ficar fazendo, né? Sempre. Né? Toda vez que você tiver a intenção de fazer alguma coisa, então, antes de você fazer isso, ao invés de você fazer o que você quer fazer, né? Porque isso aí é o script dentro de você. Né? Tudo que você faz está dentro do script. O script é extremamente rígido, mas aí você para, você acorda. Eu me vejo e vejo o mundo. Você ativa a sua trança e você compõe. Né? Toda vez que surgir algum problema, ao invés de você reagir ao problema, seja como for, né? Indo para resolver o problema, fugindo do problema para evitar o problema, ou simplesmente fingir que o problema não está ali, fingir de morto, você não vai mais fazer isso. Você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, né? Eu componho, eu ativo a minha trança, eu componho a realidade que eu quero e eu deixo que o quadro seja iluminado. Simplesmente assim. Essa é a reprogramação. O nome dessa lição é reprogramação. E essa é a reprogramação que você vai fazer. Essa é a reprogramação que você precisa fazer. É adquirir o hábito de, ao invés de você reagir a um acontecimento, reagir a uma intenção interna, reagir a um problema, seja interno ou seja externo, você parar, acordar, compor, né? Ativar sua trança e compor sua realidade. Né?
Essa é a reprogramação, é criar esse hábito, criar esse modus operandi, parar de agir pela força do braço. E depois que você faz isso, né, o que é que você faz? Você vai lá e resolve o problema. Ou então você vai lá e faz o que você tinha intenção de fazer. Você segue o script, mas você já compôs. Né? Tem sempre essa dúvida, quantas vezes eu devo compor? Uma vez é o suficiente, mas Vadim Zeland diz componha várias vezes. Tem mais uma coisa que eu quero que você saiba, e isso é muito importante. Componha coisas que você quer que aconteça. Né? Digamos que você quer que determinado acontecimento venha a se concretizar. Você quer que determinado resultado seja atingido numa reunião, ou numa conversa, ou né, qualquer coisa que você vai fazer. Então você compõe essas coisas que elas podem ter um resultado positivo ou negativo. Então você vai compor o resultado que você quer. Né? Muitas vezes você vai resolver alguma coisa, você tem a intenção de fazer alguma coisa, acontece um determinado problema e você vai reagir àquilo e o resultado normal pode ser positivo ou negativo. Então o que é que você faz? Você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, eu estou aqui presente, eu ativo a minha trança, eu componho o resultado que eu quero e eu lanço. Né? Então, sempre que você estiver diante de alguma coisa que pode acontecer do jeito que você quer ou não, compõe a sua realidade. Mas eu quero que você passe a compor outra coisa também. Eu quero que você passe a compor coisas que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, você está sentado, eu estou sentado aqui e eu resolvo ir ali beber água. Né? Então, antes de ir beber água, veja bem, isso é um acontecimento que normalmente, né, você poderia pensar assim, por que eu vou compor ir até a geladeira e beber um copo d'água? Ou ir até o bebedouro e tomar um copo d'água? Né? Ao gelágua e tomar um copo d'água. Se é algo tão simples. Né? Mas é isso que eu quero que você faça, coisas simples. Se você está sentado no sofá e você vai para a mesa de jantar, antes de você ir para a mesa de jantar, antes de você se levantar do sofá, né, você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, ativo minha trança, eu componho, né, a imagem de eu sentado na mesa de jantar, aí eu me levanto, eu desativo a minha trança, aí eu me levanto e vou até a mesa de jantar e me sento. Eu quero um copo, eu tô na mesa, tá ali meu copo vazio na minha frente, tá ali a jarra de suco e eu quero colocar suco dentro do meu copo. O que é que eu faço? Eu ativo a minha trança, eu componho o quadro, eu projeto e eu estou presente antes de tudo isso, né? E aí eu componho, e aí eu pego a jarra de suco e encho o meu copo. Eu vou fazer o meu prato, eu vou botar a comida no meu prato. E aí o que é que eu faço? Eu paro, eu acordo, eu desperto, eu me vejo e vejo o mundo, né? Eu ativo a minha trança, eu componho o meu prato com comida e aí eu vou e coloco, né? Desativo a trança e coloco a comida. Isso é segundos, segundos. Né? E você está fazendo isso por quê? Porque você está adquirindo o hábito de estar presente. Né? Tudo que acontece você vai estar presente, você está compondo diariamente, momentaneamente. Tudo que você faz você compõe, tudo não, né? Vamos, como é que eu posso dizer? Eu quero que você, eu estou falando com adultos, então às vezes eu vejo algumas pessoas que eu ensino coisas desse tipo e a pessoa fica paranoica. Eu não quero que você fique paranoica. Então, né, acorde agora, né, ative a sua trança e coloque a imagem de você fazendo essas coisas com tranquilidade e se sentindo bem. Desative sua trança e permaneça aqui presente comigo. É para ser uma brincadeira, é para você se divertir.
isso é a reprogramação, essa é a prática constante. Por quê? Porque você está ensinando a sua mente a estar presente. Você está ensinando sua mente, você está praticando, você está ganhando habilidade em ativar sua trança, sentir sua trança, colocar a imagem na trança e deixar que o quadro seja iluminado no futuro. Você também está ensinando para a sua mente que aquilo que você coloca na sua trança vai se realizar. Porque você já sabe, né, que as coisas dependem do seu modelo de realidade. Então, por exemplo, se eu coloco na minha trança que o meu, né, digamos, você coloca na sua trança, você acorda de manhã, né, e aí a primeira coisa que você faz antes de sair da cama, você acorda, você se vê e vê o mundo, você ativa a sua trança e você coloca lá a imagem do seu marido trazendo o café da manhã na cama para você. E aí isso não acontece. Aí você desativa a sua trança e isso não acontece. Por que não aconteceu? Porque no fundo, seu marido talvez, né, estamos aqui dando um exemplo, talvez o seu marido nunca tenha trazido café da manhã para você na cama, né? Ele não sabe nem fritar um ovo, né? Nesse exemplo que nós estamos vendo aqui. Ele não sabe nem entrar na cozinha, ele não sabe nem em que servir, ele não tem o menor jeito para isso, ele nem é romântico, nem tem habilidade para fazer isso. Então, intimamente, está fora daquilo que você acredita, está fora da sua expectativa, está fora do seu mapa de realidade. É uma coisa simples, mas está fora do seu mapa de realidade, né? Aí, eu vou lhe dar um outro exemplo dessa composição constante que nós estamos fazendo. Uma pessoa mandou esse depoimento para mim. E o depoimento foi fantástico, né? Ela, nessa situação que nós estamos vivendo, ela precisou que o marido fosse no supermercado fazer algumas compras para ela. E aí ele foi ela, o marido e a filha dentro do carro, e o marido não gosta de fazer compras. Não gosta de fazer compras. Então, ela foi e havia uma fila na entrada do supermercado. Uma fila estava um pouquinho comprida. Ele já se irritou dali, né? Mas foi para a fila. Depois de alguns minutos na fila, ele já ligou para ela. Ela estava no carro, no estacionamento. E ele disse, olha, se demorar mais do que 10 minutos, eu vou embora. E ela disse no telefone para ele, disse, tudo bem, não tem problema. Mas aí ele entrou no supermercado. E ele ainda passou 30 minutos lá dentro para fazer as compras, né? Pelo que eu entendi do depoimento dela, não era muita coisa. Então 30 minutos foi um tempo assim excessivo, né, para as compras que ele foi fazer. E aí ela olhou para a filha e disse assim, olha, seu pai vai voltar extremamente irritado, porque era o padrão, tá entendendo? Já é algo que você espera daquela pessoa, já é o modus operandi da pessoa. Então, quando acontece esse tipo de coisa, ele vai voltar extremamente rabugento, né, mal-humorado, reclamando, né? E aí ela olhou para a filha e disse, olha, solte. Quando ele chegar, nós não vamos dizer nada, nós vamos simplesmente, né, ficar calado, ele vai reclamar e aí tudo bem. E as duas começaram a soltar, né? Não estavam exatamente compondo uma realidade, não estavam, né, estavam entre as duas telas, mas não estavam ativando a trança, não estavam compondo aquela realidade, mas soltar compõe. Simplesmente porque você está tirando todo o excesso de potencial da coisa. Então, né, de repente, depois de meia hora, ele entra dentro do carro com um sorriso. Olha para ela e diz assim,
né, e solta uma piada, diz alguma coisa engraçada, dá um sorriso para ela e para a filha, e ele diz assim, vocês não merecem que eu fique de mau humor, né? E ele estava bem humorado, sorrindo, né, e foram embora numa boa. Então, sabe o que é que acontece? Vamos juntar esse exemplo com o exemplo que eu falei antes, né, de você compor o seu marido trazer o café da manhã para você. Ela soltou e aconteceu algo extraordinário. Extraordinário. Inexplicável. Pode parecer simples para você, mas se você parar para olhar a sua vida, você vai ver que você vai encontrar vários exemplos na sua vida parecidos com esse, né? Pode parecer simples, mas foi algo extraordinário. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Né? Ele não está mal-humorado, ele está até bem-humorado, depois de ter ido no supermercado, depois de ter demorado lá dentro, né? Então, essa pessoa que me mandou esse relato, se no dia seguinte ela resolver acordar, estar presente, ativar a trança, compor o quadro do marido dela trazendo o café da manhã dela para a cama, servindo o café da manhã dela na cama, mesmo que ele nunca tenha feito isso antes, mesmo que ele não tenha a menor habilidade em fazer isso, as chances de acontecer são muito maiores. Por quê? Porque ela já viu que a realidade é elástica, ela já viu que funciona. Então você já começa a ter uma expectativa. Quanto mais coisas pequenas você vai compondo, maior a sua aceitação de que aquilo vai funcionar. E depende a sua capacidade de co-criar e realizar aquilo que você quer, está intimamente ligado à sua capacidade de acreditar que aquilo é possível ou não. Porque se você estiver criando uma coisa que... Eu não estou falando da sua mente consciente. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, mas eu acredito que é possível. Sim, você acredita que é possível, mas toda a sua mente inconsciente não acredita que aquilo é possível. Né? Inconscientemente você não acredita que aquilo é possível. Então comece a co-criar coisas bobas. Você vai beber água, né? Pratique estar presente, eu me vejo e vejo o mundo, ative sua trança, coloque o quadro, ilumine o quadro, desative sua trança e vá beber sua água. E você vai ensinando a sua mente, né, que quando você compõe, se realiza. Quando você compõe, se realiza. E ao mesmo tempo você vai compondo outras coisas durante o dia. Né? Sempre que acontecer alguma coisa, ao invés de você reagir, você para, se coloca presente, compõe aquela realidade que você deseja que resulte daquilo. Toda vez que você tem intenção de fazer alguma coisa, né, que pode dar um resultado positivo ou negativo, você compõe, você acorda, eu me vejo e vejo o mundo, ativa a sua trança, compõe o quadro e ilumina o quadro. Aí você desativa a sua trança e vai resolver, né? Vai fazer aquilo que você tinha intenção de fazer. Né? Toda vez que surgir um problema na sua frente, você está se programando. Eu não gosto dessa palavra, como eu já disse, né? Você está se habituando, é a palavra que eu usaria. Né? Se eu fosse Vadim Zeland, eu não teria usado essa palavra reprogramação. Eu teria usado o hábito de co-criar, criar o hábito de co-criar, né? Mudar o hábito de reagir dentro do quadro e passar a agir com a intenção externa, parar de usar, tirar o hábito de usar a força do braço, né? E passar a usar essa capacidade de compor. Então essa é a reprogramação que você vai fazer.
Ok? Então é isso. Resumindo, tudo que nós falamos aqui, você precisa criar o hábito de tudo que você for fazer, sempre que acontece alguma coisa no mundo externo, antes de você reagir, sempre que você tem intenção de fazer alguma coisa, antes de você fazer, sempre que surge algum problema, antes de você reagir àquele problema, você para, eu me vejo e vejo o mundo, eu ativo minha trança, eu crio o quadro que eu quero que aconteça e eu componho. Outra coisa, coisas que você, simples, que você sabe que vai acontecer, você compõe antes de fazer. Né? Você está dentro do ônibus e você vai descer na próxima parada. Ou você está dentro do carro e você vai entrar no estacionamento de determinado lugar. Ou então você está dentro do carro e você vai ligar o carro, você compõe. Você vai praticar compor rápido e estar presente. Você está se reprogramando. E quando você está fazendo isso, você está saindo da frequência do script que você está vivendo. Você está se desprendendo do script, você está se tornando livre do script. Você está compondo. E uma última coisa. A realidade seguinte, o quadro seguinte, o movimento seguinte do quadro, apesar desse script ser rígido, mas o movimento do quadro, se vai continuar nesse script ou se vai para outra variante, não está fixado em pedra. Então ele pertence a quem estiver presente. Se você compõe aquela realidade, aquele futuro passa a lhe pertencer. Se você está presente, né, se você se pertence, se sua alma lhe pertence, o seu futuro lhe pertence também. Provavelmente vão haver algumas perguntas, né? Mas assista novamente esse vídeo se for necessário.